Gideão ali começa a perguntar ao Senhor: mas Senhor, por que eu vou livrar a Israel? Se minha família, se meu pai é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Irmão, quando o Senhor ele chama alguém, quando o Senhor ele determina algo para alguém fazer, não importa o que seja, o Senhor não precisa de sermos ricos. Eu não tenho lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, o Senhor fala com Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações eu te dei por profeta. Mas em Jeremias ele fala ali com o Senhor: Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou uma criança. Mas Deus ele disse para Jeremias: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque a quem eu te enviar tu vai, e aonde eu, Jeremias, vou colocar a palavra na tua boca, e certamente eu serei contigo. Então a Bíblia fala também: por que não lembrar de Moisés? Moisés ali, como o Senhor fala com Moisés ali naquela sarça ardente, para que ele vá até o Egito para tirar aquele povo das mãos do rei do Egito. Para o Senhor: quem sou eu para ir lá e tirar aquele povo? Mas o Senhor, ele fala com Moisés: certamente, Moisés, eu serei contigo. Então nós vimos que todos aqueles que o Senhor manda, que o Senhor envia, o Senhor, ele vai junto. E ali, o versículo 16 diz: se o Senhor me disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ali agora, Gideão agora ele vai pedir uma prova para o Senhor, para ter certeza se realmente é o Senhor que está falando com ele. Porque muitas das vezes, irmão, alguém fala conosco em nome do Senhor, e muitas das vezes nós temos é que ter a certeza, nós temos que saber realmente se é o Senhor que fala conosco. E ali Gideão ali, depois ali que ele pediu para aquele anjo que esperasse ele até que ele preparasse ali a sua oferta, o anjo ali ele esperou, e assim Gideão ele teve a certeza que era o Senhor que estava falando realmente com ele. Mas agora a Bíblia fala que naquela mesma noite o Senhor volta a falar com Gideão, e ali agora o Senhor pede para Gideão, para ele libertar ali os midianitas, o Israel das mãos dos midianitas. Gideão agora teria que ir lá e destruir aquele altar que foi edificado ali para adoração a outros deuses. A missão de Gideão era ir lá e destruir, e agora Gideão teria que reedificar mais um outro altar para agora aquele povo adorar o Senhor. Isso significava que agora Israel estava sendo mais uma vez restabelecendo a aliança que eles tinham com o Senhor. Porque o Senhor ele quer de nós uma adoração completa. O Senhor ele quer nos abençoar, mas a gente tem que tirar pequenas coisas que ali está desagradando o Senhor. E eu quero falar uma coisa que quando foi um certo tempo, eu morava ali em Salvador, e segundo eu estava adorando ao Senhor, era crente, mas todas as vezes eu morava com minha prima, passei um certo tempo ali em Salvador, e devido a isso, todas as vezes que a gente ia para a roça, quando era época de festa junina, eu pegava e comprava um chapéu daquele de festa junina e botava na minha cabeça e ia para a roça me achando toda, como se fosse normal, como se pudesse. E aí quando eu chegava lá, uma irmã minha falava assim: Josilene, nós que somos crentes não podemos usar este chapéu. E eu falava assim: deixa de ser besta. E eu falava para ela: deixa de ser besta, Doga, que chama ela de Doga, que esse chapéu aqui não quer dizer nada, esse chapéu aqui é só um chapéu. Então nós vemos que às vezes tem coisas que nós fazemos que achamos que não é pecado, tem coisas tão pequenas que nós achamos que
nessa época, eu nem saberia onde eu estava. Porque a Bíblia fala que quando nós nos afastamos do Senhor, nós fazemos coisas que nós nem fazíamos quando nós não éramos servos de Deus. E era isso que estava acontecendo comigo. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor pela nova oportunidade que Ele me concedeu. Voltando aqui para a passagem de Gideão. Assim o Senhor mandou Gideão, e Gideão ele foi e destruiu aquele altar que estava ali edificado a outros deuses, e ergueu um novo altar, como o Senhor mandou. Gideão ele fez. Gideão ofereceu ali o sacrifício, mas a Bíblia fala que Gideão ele fez, mas Gideão ainda temia, por mais que ele sabia que era o Senhor que estava mandando, mas Gideão ainda tinha medo. E a Bíblia fala que ele pegou alguns homens e foi e fez, mas ele fez à noite com medo daquele povo. Mas quando a Bíblia fala que quando foi pela manhãzinha, pela madrugada, aquele povo se enfureceu quando viu aquela cena, e logo eles concluíram que foi Gideão que havia feito, e ali quiseram matar a Gideão. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então o Espírito do Senhor, o que significa a palavra revestir? Significa vestir algo que já está vestido, alguém que já está vestido. Mas na espiritualidade, a forma de revestir é ali. Gideão foi capacitado pelo Senhor. O Senhor ali capacitou Gideão para que fosse ali libertar aquele povo das mãos dos midianitas. E ali a Bíblia fala agora que Gideão foi agora mais uma vez. Gideão, ele queria mais prova. E a Bíblia fala que mais duas provas o Gideão pediu ao Senhor. E o Senhor ali confirmou. Todas as duas vezes o Senhor confirma para Gideão, porque ele queria ter certeza se realmente era ele que o Senhor queria que fosse libertar aquele povo. E assim o Senhor confirma mais uma vez para Gideão. Agora a Bíblia fala que Gideão junta ali aquele povo. E a Bíblia fala que muito era aquele povo. Havia ali 32 mil homens reunidos para a guerra. Mas o Senhor ele não queria tanto aquele povo. Porque o plano do Senhor era mostrar a Israel que era ele que estava livrando o povo, e não
ensina, fala com aquele povo o que aquele povo tinha que fazer. E ali Gideão tinha apenas buzina, cântaro e tochas.